Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre a doutrina espírita e vamos logo então, para a nossa lição de preparação, que hoje vem do livro Conduta Espírita, é a lição 27, Perante a Mediunidade, que nós vamos ver que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje da lição 41 do livro Opinião Espírita. Então, perante a mediunidade, reprimir qualquer iniciativa tendente a assinalar a mediunidade, o médium ou os fatos mediúnicos como extraordinários ou místicos. O intercâmbio mediúnico é acontecimento natural e o médium é um ser humano como qualquer outro. Certificar-se de que o exercício natural da mediunidade não exime o médium da obrigação de viver profissão honesta na sociedade a que pertence. Não pode haver assistência digna onde não há dever dignamente cumprido. Precaver-se contra as petições inadequadas junto à mediunidade. Os médiuns são companheiros comuns que devem viver normalmente as experiências e as provas que lhes cabem. Por nenhuma razão, elogiar o medianeiro pelos resultados obtidos através dele, lembrando-se que é sempre possível agradecer sem lisonjear. Para nós, todo o bem puro e nobre procede de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Ainda mesmo premido por extensas dificuldades, colocar o exercício da mediunidade acima dos eventos efêmeros e limitados que varrem constantemente os panoramas sociais e religiosos da Terra. A mediunidade nunca será talento para ser enterrado sob o solo do comodismo. Conversar sobre fenômenos mediúnicos e princípios espíritas apenas em ambientes receptivos. Há terrenos que ainda não estão amanhados para a semeadura. Prosseguir, sem vacilações no consolo e no esclarecimento das almas, esquecendo espinheiros e pedras do vale humano, para conquistar a luz da imortalidade que fulgura nos cimos da vida. Desenvolver-se alguém mediunicamente a bem do próximo é ascender em espiritualidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 17. Não esquecendo, de que o livro Conduta Espírita foi ditado pelo espírito de André Luiz. Então, oremos. Agradecendo a Deus pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, agradecendo pela oportunidade da mediunidade, onde o intercâmbio com inteligências superiores, corações nobres, podem ocorrer todos os dias, trazendo até nós, os encarnados, consolo, paz, esclarecimento, conhecimento, enfim, que esse intercâmbio possa não só perdurar, mas desenvolver-se, onde o contato com os amigos espirituais se tornem cada vez mais constantes e naturais aos nossos olhos. Obrigado e que assim seja. Muito bem. A lição 41 do livro Opinião Espírita tem o título de Medo e Mediunidade. Por isso, eu escolhi esse tema como preparação. O próprio texto de André Luiz fala: a mediunidade é algo natural. E nós temos que entender isso. Temos que ver como algo natural. Não basta ser natural. Nós temos que ver como naturalidade. E até mesmo no meio espírita
isso costuma ser uma dificuldade. O medo é algo também natural, né? Faz parte da nossa vida. Ele é um freio, não é? Para evitar que a gente encare perigos de forma desproporcional, né? De forma que a nossa existência atual corra os perigos desnecessários. Tanto é que na questão 702 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é lei da natureza o instinto de conservação, ou seja, de ter medo de perder esta encarnação? A resposta: todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Felizmente, né, nós já passamos pelo puramente maquinal. Nós já temos um raciocínio, né, mesmo que limitado, mesmo que nosso livre-arbítrio seja ainda limitado, nós já possuímos esse raciocínio. Então, já vimos que ter medo é natural, a mediunidade é natural. Ter medo excessivo já é um problema. Tudo, porque tudo que passa do limite é um problema. O medo controlado, ótimo. O medo descontrolado nos prejudica, nos inibe, nos paralisa em nosso desenvolvimento. Hoje, tudo que a gente se relaciona na vida e a gente tenha medo, tem um nome para isso, né? Porque a ciência estuda este fenômeno. Por isso, o medo excessivo de qualquer coisa é dado o nome de fobia. Então, quem tem medo de lugares apertados é claustrofobia. Se você tem medo de altura, acrofobia, se eu não me engano. Enfim, tudo. Existe medo de igreja, medo de falar em público, medo de água, medo de animal, né? E medo de espíritos é espectrofobia. Interessante. Esse tipo, né, de estudo tão detalhado. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de campos químicos que produzem reações que caracterizam o medo. Isso aí está lá no site significado.com.br. E na Wikipédia, eles nos trazem a seguinte definição: é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrando pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado tanto física como psicologicamente. Então, a gente primeiro tem uma ansiedade. Se a gente não cuida disso, ela pode vir a ser um pavor. E se a gente continua não tratando disso, ela vai se tornar uma fobia, que é uma doença. Então, vimos que em desequilíbrio podemos ter medo exagerado de qualquer coisa, né, que pode nos dominar, paralisar. Essa é a questão. Se eu tenho medo, né, de falar em público, eu vou ter medo até mesmo de me relacionar numa festa, né, onde eu vou, de repente se forma um grupo, vamos conversar sobre alguma coisa, eu não consigo me expressar. Medo de lugares apertados. Eu não tenho dificuldade de entrar num elevador, né? Se eu estiver aqui num lugar, né? Tenho uma oportunidade de trabalho no 25º andar de um prédio.
eu não vou conseguir nem fazer a entrevista. Né? E assim a gente pode enumerar diversos casos, diversas situações do nosso dia a dia que nos impede de viver, né? Nos atrapalha de relacionar com o mundo e, consequentemente, impede o nosso crescimento. Porque nós estamos encarnados, nós precisamos de nos relacionar com as pessoas. Nós precisamos crescer. E até mesmo, veja bem, por que existe a mediunidade? Existe a mediunidade para nós nos relacionarmos com o mundo espiritual, que é natural, faz parte da nossa existência. Né? A vida material é passageira. Nós deixamos amigos, nós deixamos trabalhos no mundo espiritual que precisam da continuidade. Né? Nós precisamos continuar com os nossos relacionamentos, tanto com os encarnados quanto com os desencarnados. Todos os dias, né, ao deitarmos e dormirmos, a gente não sai do corpo e não vai se relacionar no mundo espiritual? De novo, isso é natural. Né? Nós não podemos ter medo destas coisas. E o medo não faz com que estas coisas deixem de existir. Os espíritos não vão deixar de existir porque nós temos medo. Eles não vão deixar de estar ao nosso lado, à nossa volta, porque nós temos medo. Nós temos que nos tratar. Nós temos que nos cuidar. Agora, realmente, né, a gente entende que o medo é algo natural. Mas será que este medo que a gente possa estar sentindo em relação à mediunidade não pode ser o disfarce de outros sentimentos? Será que nós não estamos, por exemplo, quando a gente fala que está com medo de exercer a mediunidade, nós não estamos escondendo a preguiça? Será que nós não estamos escondendo o egoísmo? Né? Porque a gente fala, tenho medo de espíritos, tenho medo da responsabilidade que é a mediunidade, tenho medo de não ser capaz de exercer esta atividade da forma adequada, convenientemente. Será que eu não estou tendo, não é preguiça? Será que eu não estou querendo não desenvolver isso, não dar do meu tempo para os outros, escondendo então o egoísmo que habita em mim? A gente deve parar para pensar nisso. O que esse medo realmente está escondendo? Então, o medo em excesso é uma doença. Mas existe um remédio para isso, que é o trabalho. Né? A gente tem que botar a mão na massa. Temer o desconhecido é algo natural. Mas nós, espíritas, temos oportunidade de conhecer. Temos oportunidade de estudar. Por isso que esse primeiro item, né, que eu coloquei, medo dos espíritos. Por quê? Por que ter medo dos espíritos? Não somos nós espíritos? Só que nós estamos encarnados? Não há... as pessoas falam, mas há espíritos maus. A gente não consegue ver os espíritos. Mas há criaturas más também encarnadas. E o que essas criaturas más estão pensando neste momento em que nós não temos a mínima noção? É como se elas estivessem invisíveis para nós, mesmo ou principalmente aquelas que têm alguma coisa contra nós, por exemplo, né, se é esse o nosso receio, elas também estão invisíveis neste momento. E como se relacionar com isso? Temos, tanto com os encarnados quanto os desencarnados, a nossa reação ou a nossa forma de atuar contra essas possibilidades ou contra este medo é a mesma coisa. Nós vamos orar, nós vamos praticar bons pensamentos, nós vamos emitir
bons pensamentos para esses espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Nós vamos fazer o culto do Evangelho no lar para nos protegermos, para proteger o nosso lar, nossos familiares, dessas ondas negativas que possam vir em nossa direção. Nós vamos estudar, ler bons livros, nós vamos praticar boas ações. Para quê? Para que essas nossas atitudes, esses nossos pensamentos, criem uma barreira fluídica, onde a gente começa a pensar ou estar numa zona diferente daquelas que nos querem mal, ou que não nos querem bem. Né? E assim não termos este relacionamento, não estarmos aptos a captar as más influências desses espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. E a mediunidade, olha que interessante, né? Apesar de nos colocar em contato com todo o ambiente espiritual, a mediunidade educada, ela vai permitir que a gente exerça este papel de equilíbrio com mais facilidade. Porque a gente vai ter o exercício de tudo isso que eu falei em mais alto grau, em maior constância. E assim, com o exercício prolongado da nossa mediunidade, nós vamos adquirindo, como dizem lá, né, no interior, casca grossa. A gente vai sabendo se comportar diante das situações. Então, por mais que a mediunidade nos coloque em contato com os espíritos, ela vai nos colocar em contato com espíritos bons também. E a gente vai aprender a se relacionar com eles, a tê-los mais perto de nós. Ou melhor, fazer com que a gente fique mais perto deles, né? Porque eles estão sempre querendo nos ajudar, eles estão sempre próximos. A gente, com as nossas rabugices, né, pirraças, os nossos deslizes, é que costumamos nos afastar deles. Mas, de novo, a mediunidade proporciona todo este equilíbrio que a gente busca no nosso dia a dia, né? No nosso crescimento. Medo da responsabilidade. Bom, à medida que avançamos na idade, né, as responsabilidades só aumentam, né, em volume e quantidade. Isso porque vamos adquirindo experiência, conhecimento, sabedoria. Essa sistemática acontece na nossa vida no dia a dia. Né? E os trabalhos na casa espírita são apenas um reflexo disso. À medida que a gente adquire conhecimento, a gente participa mais das reuniões de estudo, a gente vai se tornando apto a ter mais responsabilidade. Né? A nossa experiência visa a melhoria, e quanto mais nos melhoramos, mais responsabilidades nos são postas, que, uma vez cumpridas, nos levarão a melhores condições que nos guiarão a maiores responsabilidades. É uma causa gerando novos efeitos numa espiral sem fim, ascendente. É natural que isso aconteça. Nós não podemos temer a responsabilidade, porque nós estamos adquirindo conhecimento, nós estamos adquirindo sabedoria, experiências. E a seara divina precisa de pessoas experientes, com conhecimento, e virão as responsabilidades. A gente adquire responsabilidade no nosso crescimento no dia a dia. Quando a gente entra para a escola, nós temos a responsabilidade de estudar e passar de ano, de aprender. À medida que a gente vai se interagindo mais com as pessoas, a gente vai adquirindo a responsabilidade de se entender bem com o outro, de auxiliar o outro. E a gente vem aprendendo isso desde a escolinha. Quando a gente começa a namorar, a gente tem a responsabilidade de
ser fiel mesmo ao outro, não é? A confiar no outro. Quando a gente casa, nós temos responsabilidades para com o outro, responsabilidades com a casa onde a gente reside. Vem os filhos, a responsabilidade com a família. No trabalho, a responsabilidade com o bem comum. A responsabilidade de executar bem a sua tarefa. Na casa espírita não é diferente. E por que a gente teme tanto um trabalho na casa espírita, um trabalho mediúnico? Faz parte do nosso crescimento. De novo, será que não é preguiça o que nós estamos sentindo? E a responsabilidade sempre nos alcançará. E quanto mais rápido nos absorvermos a ela, mais rápido nós avançamos na escala evolutiva. Eu também falei do medo de não sermos capazes, né? Ora, nada de trabalho na seara do Mestre nos chega em momento inadequado. Sempre que um trabalho chega até nós, é porque nós temos condições de executá-lo. Então, a gente tem esse dizer, né, no meio espírita. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E isso é uma verdade. Nada acontece por acaso. E isso também não vai acontecer por acaso. Às vezes a gente fica falando as coisas, né, e não raciocina, né, no todo. Nada acontece por acaso. Mas chegou um trabalho para mim, uma tarefa, chegou a oportunidade de eu desenvolver a minha mediunidade, educar a minha mediunidade. Não, isso eu não vou fazer, porque não é hora, não me sinto preparado. E o nada acontece por acaso, fica onde? Os nossos dizeres é bom para os outros? Se encaixa bem nos outros? Né? A doutrina, a lei e a doutrina precisam encaixar primeiro em nós. Então, a gente está pronto, não no sentido do arremate final. Eu agora, né, eu me sinto pronto, ou seja, tudo que eu fizer vai sair 100% de qualidade. Não. O trabalho aparece porque nós estamos prontos para iniciar a tarefa. Nós vamos iniciar uma caminhada. Que o trabalho faz parte desta caminhada. Faz parte da construção deste caminho. E quanto mais tempo a gente levar para tomar para si essa tarefa, mais tempo a gente vai demorar no nosso crescimento, no nosso caminhar. Nós, né, espíritas, estamos ligados com o trabalho e com o estudo. Né? Se o medo está ligado ao desconhecido, nós espíritas não podemos alegar que desconhecemos. Porque nós estamos cheios de livros, cheios de oportunidade de estudo. Nós conhecemos sobre a sobrevivência da alma, a reencarnação, como se processa a ligação entre os dois planos, sobre a natureza dos espíritos. Temos a ciência de como se processa a reunião mediúnica, os limites de atuação de cada plano sobre o outro. Enfim, nós temos a literatura necessária para nos guiar neste campo de oportunidades de trabalho, que uma vez bem conduzidos, né, nos tornarão pessoas melhores. O medo pode ainda não ter se tornado uma fobia para muitas pessoas, né? Mas quantos médiuns se afastam em silêncio da ação edificante a que foram chamados, deixando-se enrodilhar nos seus corações por este visco entorpecente? O medo paralisa, dificulta a ação. Segundo Narci Trivelato, este medo, né, pode ter uma origem em algum trauma de infância, pode ter nas histórias de terror que a gente viu lá no passado, né, quando criança.
E é claro que sempre existem as questões ligadas ao passado distante. Mas é necessário lembrar que nós estamos aqui para nos curar destas coisas. Né? Saibamos nos curar pela ação do trabalho, que vai desenvolver o amor fraternal em nós. Sem perder de vista, né, que a ocorrência mediúnica é manifestação do espírito, de espírito para espírito, assim como nós nos relacionamos com os encarnados no dia a dia. Manuel Felipe Wilcon nos lembra também que desde os primórdios, né, de nossa individualidade, somos bombardeados pelas seguintes questões. Todo mal vem do diabo, os deuses também nos fazem mal, nós precisamos fazer sacrifícios aos deuses, não é? Médium, se o medo é o teu problema individual, no que respeita à prática mediúnica, situa na construção da fé raciocinada a melhoria que aspiras. Ou seja, trabalha, estude e confia. A ocorrência com os princípios que esposamos ensina-nos que a criatura de fé verdadeira nada teme senão a si próprio, atenta que vive as fraquezas pessoais. Em razão disso, é correto receares simplesmente a ti mesmo em todos os sentimentos que ainda não conseguiste disciplinar. Né? Se há algo a temer, é a nós mesmos. Os nossos vícios, as nossas imperfeições, aqueles momentos em que saímos do sério, em que esquecemos tudo o que estudamos, aquilo que ainda está negativamente falando, né, enraizado em nós e que de tempos em tempos se aflora. Esse é o nosso receio. É isso que nós temos que controlar. É por isso que nós viemos como médiuns, para tratarmos de tudo isso. Não te admitas incapaz de dominar o medo perante as efusões do reino da alma. Reage contra qualquer receio infundido, mantendo-se na tranquilidade da confiança, do desassombro da fé, da leitura edificante e na meditação construtiva. E ao fazeres a tua parte na supressão de semelhante fantasma íntimo, reconhecerás que os benfeitores da vida maior te farão descobrir na lavra mediúnica o áureo caminho da verdade e o portal sublime do amor. A mediunidade existe não para nosso deleite, não para satisfazer o nosso íntimo, os nossos desejos, mas para ser uma ferramenta em que, ao mesmo tempo, auxilia o outro, nos faz refletir, nos faz burilar aquilo de ruim que nós temos e faz desenvolver, crescer ainda mais aquilo de bom que nós temos. Então, utilizemos a mediunidade como ela deve ser utilizada, sem medo, sem receio daquilo que nós não podemos dizer desconhecemos. Nós conhecemos sim. E tudo que tem aqui no mundo material é apenas um reflexo daquilo que existe no mundo espiritual. Então não é nada desconhecido para nós. Vamos abraçar a mediunidade, abraçando ao próximo. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Abrace a mediunidade, que você estará abraçando ao próximo, tanto encarnado quanto desencarnado. E com isso, crescendo como espírito, como ser imortal que nós somos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, que foi médium de Deus, alcance os nossos corações. Que neste momento, onde quer que estejamos, essa paz nos envolva
reconforte e auxilie. Uma boa noite a todos e que assim seja. Paz.